vai se relacionar principalmente em inglês. Mesmo que você vá para um lugar completamente longe, distante do seu lugar, mas ali vai ter alguém que fala inglês, porque é a língua internacional. Então a situação do aramaico na Bíblia, ele entra no contexto bíblico por causa disso, por causa da dominação que houve na época do ano 520, mais ou menos 530, quando Nabucodonosor leva o povo de Israel em exílio para a Babilônia. Aí eles estão inseridos naquele contexto, eles começam a falar naquela língua, e aí surgem alguns trechos bíblicos aqui que sofrem a influência do aramaico, principalmente aqui o livro de Daniel, livro de Esdras. Você vê, Esdras vem da região, então eles já se relacionavam em aramaico, e ele escreve em aramaico para poder ser lido, para poder ser o texto dele ser conhecido. É o que vai acontecer no Novo Testamento com a escrita grega. Aqui essas nações caem em declínio, surge a dominação grega. Depois da dominação grega surge a romana. Só que o que acontece? Roma adotou a cultura grega. Aí o que acontece? O latim era falado sim, mas falado na Itália. Mas ele manteve a língua grega como uma língua internacional. As cidades do Império Romano, porque a Grécia já havia caído quando os apóstolos começaram a pregar. Era a época dos romanos. Os romanos que dominavam. Mas a língua internacional era o grego. Porque os romanos tiveram uma característica diferenciada, eles adotaram a cultura grega, eles tinham a cultura grega em alta estima. Então essa situação do aramaico dentro do contexto bíblico, por causa principalmente por causa da dominação. Talvez por isso a Igreja Católica adota tanta imagem, né? Porque os gregos têm a mania de ter tudo com a idolatria, exatamente, o que você falou agora foi o ponto-chave da questão. Quando a Igreja Católica ela é imposta como uma instituição, não precisa mais haver evangelismo nem conversão, porque todo mundo que nasceu a partir da agora é católico, que foi isso que Constantino fez com o decreto imperial, a cultura do povo não deixou de existir, não houve conversão. Eles continuavam pagãos. Então o que fez? Você pega o teu santo que antes era Hermes, você fala agora que ele é um santo da Igreja Católica. Você dá um nome para ele. É o que, de certa forma, exatamente, porque é o panteísmo dentro do cristianismo. Na verdade, uma idolatria, um paganismo. O paganismo que foi somente uns padres brigando com o Papa, com a igreja, exatamente, eles têm briga entre eles por causa disso aí. Cada um quer canonizar seu santo, né? E por aí vai. Cada nação quer ter um padroeiro. Por que um padroeiro? Por que a nação precisa de um padroeiro? A Bíblia fala assim: bendita a nação é o Senhor. Pronto. Agora, por que Deus não é mais suficiente? Tem que ter um padroeiro. Esse é o costume pagão, você vê. Quem era a padroeira de Efésios? A Diana. Quando Paulo começa a pregar o Evangelho, é grega, é uma cidade grega, só que ele ficava aqui, nessa região. Isso aqui é o que é hoje a Turquia. Só que a colonização grega, eles fundavam cidades em vários lugares do mundo. Aí ficava, aqui é uma região que não é da Grécia, mas tem uma cidade de cultura grega bem no meio dela. Qual que é a Guiana Francesa? A França está lá, mas tem aqui na Tem aqui uma colônia francesa, pois é, aqui no norte da América do Sul, exatamente. E Éfeso era isso. Éfeso era uma cidade de características gregas nessa região aqui. E aí o que acontece? A Diana era a padroeira da região. Quando Paulo prega o Evangelho, o povo começa a largar o templo e começa a queimar os ídolos de magia e não compra mais imagens, o que acontece com ele? O povo percebe. Por quê? O comércio vai acabar, vai entrar em colapso o comércio da região, por causa da pregação do Evangelho. Mas o Evangelho não tem nenhum compromisso com isso aí. Então, o Evangelho causa problemas. O Evangelho geralmente causa problemas. Por quê? O Evangelho recomenda você a ser sóbrio. Então, como é que você vai alimentar a indústria do álcool? Se o Evangelho recomenda você ser sóbrio. O Evangelho recomenda você não ter vícios, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quem tem indústria de cigarro vai quebrar. O Evangelho atrapalha muita coisa. Mas o que acontece? O Evangelho é a verdade. Então, essas pessoas que fazem comércio, elas não querem saber do Evangelho, elas querem saber do comércio. Quem está focado nisso aí. Mas o que acontece? Tratando então disso aqui, você vê a situação de Efésios, era uma situação dessa. E aí quando Paulo prega, acontece esse grande problema. E esse povo, mesmo estando em outra região, era de fala grega.
e aí onde é aquela situação, naquele momento, o grego era a língua internacional. Aqui, na situação bíblica, o aramaico era a língua internacional. Então o aramaico entra para o contexto bíblico, por causa disso. O hebraico... Moisés escreveu então... Moisés escreveu em hebraico, porque era a língua que Moisés recebe desde os seus ancestrais. Exatamente. Aqui estamos falando de 1500 a.C., na época de Moisés. Pelo menos 1500 a.C. Aí a história vai passando. Quando chega no ano 700 a.C., há a invasão assíria. E eles levam Israel. Já começa uma influência aramaica ali, porque a nação de Israel sendo levada, já não vai preservar o idioma deles. Eles já vão adotar outros idiomas. E o idioma da época era o aramaico. Principalmente o povo que foi trazido para cá falava em aramaico. E aí o que acontece? Começa a influenciar na região. Depois os judeus. Aí no ano 500 e pouco. 500 e pouco os judeus são levados escravos, cativos. Lá eles começam a falar em aramaico. Então o que acontece? Esse trecho da Bíblia, quando chega em Esdras, e quando você vê alguns versículos aí, o livro de Daniel, o texto citado aqui de Daniel, de Esdras, de Jeremias, foram escritos em aramaico, por causa da influência desta língua, que era a língua internacional da época. E é o que acontece, a composição da Bíblia, conforme vamos ver aqui agora. A Bíblia é uma composição de 66 livros, agora sim, a informação correta. A Bíblia é uma composição de 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Foram reunidos em um só volume através do processo de canonização, que precisou de vários séculos e vários séculos para terminar. Várias autoridades antigas rejeitavam livros que atualmente aceitamos. Apesar disso, podemos estar certos que o processo histórico estava sendo controlado pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala aqui, canonização, aspecto ambíguo e heterogêneo e evolução, ele está tratando acerca dos livros que entraram para a Bíblia e os livros que não entraram para a Bíblia. A canonização tem um processo, inclusive cânon, que eu expliquei na outra aula. Poderia ser mais, tem mais livros, né? Poderia se os livros que ficaram de fora fossem inspirados. E não foram. Não foram. Como avaliar isso? Exatamente. Aí o que acontece? Como avaliar a canonização? O que é cânon? Cânon é uma palavra, inclusive, da língua grega. Esse conceito de cânon, ele vai ser desenvolvido depois, principalmente na época do Novo Testamento. Mas o cânon e a canonização já estavam presentes no Antigo. Tanto que foi decidido por pessoas que nós cremos, estavam sendo orientados pelo Espírito Santo. Foi decidido entre aqueles livros que eram inspirados e os que não eram inspirados. Cânon é uma vara de medir. Isso é um cânon. Então, tem uma vara que é a medida, uma régua. Pronto, a régua é o cânon. Aquilo que está dentro desta régua está dentro do cânon. Aquilo que extrapola foge do cânon e não é inspirado. Então, o que acontece? Características canônicas do Antigo Testamento. O primeiro conjunto de livros do Antigo Testamento canonizado foi o Pentateuco. O Pentateuco é o livro mestre, a coluna mestra do Antigo Testamento. Então, o autor bíblico Moisés, que é crido como o primeiro autor dos textos bíblicos, que viveu pelo menos há 1500 a.C., da pena de Moisés saem 5 livros. Sai Gênesis, e aí a questão, que inclusive vai ser levantada mais adiante aqui: como Moisés tem condições de escrever Gênesis? Como é que Moisés tem condições de escrever sobre a criação do mundo? Como é que Moisés tem condições de escrever sobre Adão e Eva? E aí nos deparamos com a grande questão da revelação. Moisés escreve os capítulos de Gênesis, os capítulos iniciais de Gênesis, completamente debaixo de revelação divina. Porque a questão, por exemplo, a partir de Abraão, nós podemos falar de tradição oral. Abraão, Isaac. Abraão transmite a sua história para Isaac. Isaac e Jacó. Isaac transmite a sua história e a de Abraão para Jacó. Jacó, os 12. Então, os 12 herdaram a tradição de Jacó. Quando Moisés... Exatamente. Quando Moisés chega no Egito para libertar o povo, ele menciona que Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tradição oral. Então aí temos, a partir de Abraão,
uma tradição oral muito forte, muito delineada. Mas antes de Abraão, o que temos? Alguns entendem que a tradição ainda seja forte, mesmo antes de Abraão, aqueles patriarcas que viveram muitos anos, até chegar em Adão. Mas essa é uma teoria que é possível, mas é um pouco difícil de adotar, né? De considerar essa tradição. A tradição não é impossível, é possível que a tradição oral tenha se encarregado de transmitir esse conteúdo histórico até chegar em Moisés. Mas é difícil, é bastante difícil. Agora o que acontece? O povo oriental, o povo do Oriente Médio, eles lidam com a tradição oral de forma diferente da nossa. O povo ocidental não dá valor à tradição oral. Você vê isso com relação às pessoas velhas, às pessoas idosas. Geralmente não se escuta os idosos. Sendo que no Oriente Médio, um idoso é extremamente respeitado. Existem povos aí, que até hoje são povos que não têm língua escrita. Então, mas o nosso idoso aqui se perdeu um pouco devido às inverdades que eram impostas. Ah, sim, tem. Muita coisa, por exemplo, na cultura alimentar. Muitas coisas. Provado e nem precisa, é um mito, uma coisa que a pessoa criou. Mas o que acontece? Mesmo com esse conteúdo de mitologia, o idoso tem experiência de vida. Tem experiência de vida, exatamente. Agora, geralmente, na nossa cultura ocidental, essa experiência não é respeitada. A nossa cultura respeita mais aquilo que é novo e aquilo que é diferente. Às vezes nem necessariamente é bom, mas é diferente. E aí o pessoal dá mais valor do que o conteúdo de história, o que não acontece no Oriente Médio. Aqui existem muitos povos que não têm língua escrita, não tem, a sua língua é apenas a língua verbal que ele conhece e ele adquire ela por tradição, pela oralidade, através de os velhos que contam a história do povo, que passam as narrativas. E outra informação interessante, o nome, as nomenclaturas que vamos tratar um pouco aqui. Vamos tratar específico, mas uma possibilidade a partir dos dados que temos da história. Abraão, vindo de Ur dos Caldeus, a língua da região, a peregrinação de Abraão pela a terra do norte ali da Mesopotâmia, né? Depois descendo para a Palestina, a peregrinação de Isaac na Palestina, depois de Jacó, né? Junto à parentela ali de Abraão, e a descida para o Egito. Então todo esse percurso histórico e esse contato com sociedades, com civilizações diferentes, veio trazer essa nova língua semita ao mundo. Esta língua semita aparentada com a língua árabe, por exemplo, aparentada com o aramaico, né? São línguas aproximadas, que têm uma origem comum. Então esse é o berço do hebraico. E vimos aí a presença do hebraico em praticamente todo o Antigo Testamento, com as pequenas exceções de textos escritos em aramaico, decorrente da influência do aramaico como língua internacional na época do cativeiro. Primeiramente 722, com o cativeiro dos israelitas, das 10 tribos do norte, que na verdade não voltaram a se compor como um reino sólido, como um reino unificado, mas que se miscigenaram por causa do cativeiro imposto pela Assíria, né, principalmente com a questão da deportação dos israelitas para uma outra terra e a vinda de um outro povo estrangeiro para a terra habitar na terra onde ficava Israel. Então com isso houve uma miscigenação, diferentemente do cativeiro babilônico imposto a Judá e Benjamim, que haviam se infundido numa tribo só, o reino de Judá. Diferentemente do cativeiro imposto a eles, onde eles foram levados para a Babilônia, mas depois de algum tempo, né, em cumprimento à profecia divina, eles foram trazidos de volta para a terra. Mas nesse cativeiro eles sofreram influência da língua da época, a língua com a qual eles tinham que se relacionar na época, que era o aramaico, a língua internacional na época do cativeiro babilônico. Então por isso que
Vemos a presença do aramaico em alguns textos do Antigo Testamento, por exemplo, Daniel 2, 4 ao 7 e 28, Esdras 4, 8 ao 6 e 18, 7, 12 ao 26 também, Jeremias 10, 11, foram escritos na língua aramaica, exatamente por causa desta influência presente na época. Inclusive o aramaico vai se tornar a língua do povo, a língua hebraica vai se tornar uma língua de eruditos, a língua da maior parte dos textos bíblicos, e a língua dos sacerdotes, a língua dos eruditos, dos professores, né, mais tarde os fariseus, os escribas, essas pessoas de mais alto conhecimento mais técnico, né, mais erudição, eles vão ter domínio do aramaico, mas a língua do povo, a língua do comércio, a língua do trabalho, né, falada no dia a dia, eles vão ter domínio do hebraico. A língua do povo, a língua do falado no dia a dia será o aramaico. Inclusive, nós podemos, por inferência, entender que Jesus e os apóstolos falavam em aramaico, porque eles tinham que se relacionar com as pessoas simples, com as pessoas comuns. E essas pessoas falavam em aramaico, por ser a língua do comércio da época. Agora, na época do Novo Testamento, quando entramos em introdução ao Antigo Testamento, vamos observar isso de uma forma mais clara, né? Mais específica. O aramaico, que foi a língua internacional da época do cativeiro babilônico, vai chegar até o Novo Testamento naquela sociedade, mas não vai ser mais a língua internacional. Vai começar a ficar isolada daquele contexto, daqueles povos da Palestina, né, da Idumeia, de Samaria, aquela região da Síria, vai ficar mais isolada a esta região, porque a língua internacional da época será o grego, uma nação que subiu, que tomou o domínio do mundo pouco antes dos romanos, mas com o advento do Império Romano, o grego permanece como uma língua internacional. Por isso o Novo Testamento será escrito em grego. Mas aí é questão para tratarmos na introdução ao Novo Testamento. Agora vamos falar acerca da composição da Bíblia. Então vamos falar acerca da composição da Bíblia e também acerca de alguns títulos que são empregados à Bíblia Sagrada. Primeiramente, vemos a composição da Bíblia que temos em nossas mãos, que contém 66 livros ditos canônicos. Alguns outros livros eram considerados pelos pais da igreja como livros importantes para a instrução, por exemplo, o livro Sabedoria de Salomão, que não está presente nas nossas Bíblias, mas está presente na Bíblia Católica. O livro de 1º e 2º Macabeus, que tem um conteúdo histórico importante. Então, alguns pais da igreja consideravam alguns desses livros como úteis para a leitura, mas em momento algum os consideraram inspirados para a composição de doutrina. Então a doutrina é o que rege a vida da igreja, a regra de fé e conduta. E para compor a regra de fé e conduta, necessariamente tem que se encontrar nele as características de um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então vamos ver aqui, a Bíblia tem características de ser heterogênea, de ter conteúdos diferentes, de ter a marca autoral em cada livro. O livro tem características diferentes, tem características de época, características do autor, que o autor transmitiu para o texto. Mas mesmo com toda essa heterogeneidade que encontramos nos livros que compõem o cânon, vemos que estes livros não entram em contradições sérias com relação à estrutura doutrinária. Então esses livros têm harmonia, e esta harmonia é o sinal da condução do Espírito Santo em relação a estas obras. Essas obras são heterogêneas, tem a marca autoral, tem a questão a presença do tipo de escrita do autor ali, por isso que vamos encontrar a diferença entre este livro e aquele livro. Eles não foram psicografados, o autor estava consciente e foi inspirado pelo Espírito Santo, então o trabalho foi dirigido pelo Espírito Santo, mas não uma pessoa consciente, uma pessoa que escrevia da sua forma de escrever, o seu modo de escrever. Por isso que vai encontrar características heterogêneas, mas não vai encontrar contradições. E aí, conforme aquele livro que já mencionamos e que vai nos ajudar muito nessa análise, o livro
a inerrância da Bíblia. A inerrância da Bíblia vai trabalhar exatamente com este tema, com a harmonia do texto bíblico num contexto geral.